Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui para estar trazendo um devocional, uma palavra, uma mensagem da parte de Deus. Espero mais uma vez que essa mensagem possa edificar o seu coração, possa falar, com cada espírito. Que o Espírito Santo se revele a cada um de nós conforme Ele quer e conforme nós nos abrimos para que a mensagem de Cristo venha em nossos corações, amém? Hoje trazendo uma passagem, da qual é um acontecimento logo após da morte e ressurreição de Cristo. A gente viu que várias circunstâncias, situações houveram, mediante ali, quando Jesus foi entregue aos escribas, aos fariseus, sacerdotes ali. A gente viu quantos dos discípulos haviam fugido, outros negaram a Jesus. E hoje, em especial, falaremos de Simão Pedro, ali o discípulo da qual Jesus estava a todo momento ali discipulando e direcionando, da qual Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente sabe o contexto dessa passagem, porém o fato é que Jesus a todo momento ele apontava que Pedro seria aquele discípulo que partiria dele ali, a pregação do evangelho. E a gente viu que diante ali de várias circunstâncias, houve uma que marcou ali na passagem, de que Jesus, ao ser preso, ele havia dito a Jesus, antes mesmo de ser preso, quando estava ali falando com seus discípulos que ele haveria de ser entregue, que isso seria necessário. Ele, Pedro disse: não, estarei contigo até a morte, bateu no peito bravo. Porém Jesus disse: Pedro, antes que o galho cante 3 vezes você me negará. Então a gente viu que logo após aconteceu realmente, após ali a ceia, após ali, Jesus ter sido entregue ali para ser ali colocado ali no sinédrio, para ser ali colocado como aquele que seria condenado. E a gente viu que Pedro, depois desse acontecimento, ele se fechou, ele se isolou, e assim como outros discípulos fugiram, se esconderam, quando Jesus aparece diante dos discípulos que estão todos ali presos dentro de uma sala, e Jesus aparece ali para eles, dizendo: a paz seja convosco. E todos ali, sem entender do acontecimento, começaram a crer que Jesus ressuscitou. E a gente vê que essa passagem de Pedro aqui é o momento onde Jesus restaura Pedro, porque Pedro se frustrou. Imagine Pedro ali negando Jesus, vendo Jesus sendo levado ali como um bandido, como um pior dos pecadores, sendo levado ali para ser condenado. E Pedro ali, a hora que a mulher pergunta: você parece com um daqueles que andam com esse homem? E ele fala: não, você está confundindo, não é eu não conheço esse homem. E depois outra pessoa vem e fala: não, mas você não é um daqueles que andavam com esse homem? Você fala até mesmo como eles. Não é eu, vocês estão confundindo. E na terceira vez, é quando o galo canta, que ele cai em si e lembra que Jesus havia alertado ele. E aqui a gente vê que é um momento onde Jesus sempre esteve alertando Pedro que Satanás viria, pediu para que peneirasse ele, porém Jesus estava intercedendo por ele. E assim a gente vê que após isso houve toda a trajetória, houve todo o contexto do sacrifício de Jesus. A gente viu que Jesus veio, e foi crucificado, depois ressuscitou, e Pedro tomou a sua vida normalmente, digamos que normalmente antes dele conhecer Jesus, e ele voltou para pescar. E aqui nessa passagem se encontra ali em capítulo de João, capítulo 21, versículo 1 ali. A partir dali começa dizendo: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dínamo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia,
Os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos disseram-lhe: Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Tão grande é a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali brasas em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Aqui Jesus, está ali com seus discípulos, e o engraçado é que quando Jesus aparece a primeira vez para Simão Pedro e seu irmão, a gente vê que aqui nesse momento a gente vê que Jesus estava ali trazendo a memória, trazendo lá o primeiro estado onde Jesus encontrou-se com Pedro e os seus sócios, E a gente vê que diante disso, a gente viu que Jesus ele tinha um propósito ali de estar restaurando Pedro, porque Pedro havia, o negado. E era necessário aquele momento, porque Pedro, depois daquela situação onde ele negou a Jesus, mesmo batendo no peito dizendo que até o fim ele estaria com Jesus, Jesus sabia que era necessário aquele momento para restaurar Pedro. E aqui o engraçado é que Jesus ele pergunta 3 vezes para Pedro se ele o ama. E lógico que aqui Jesus estava querendo saber a intenção do coração de Pedro. E a todo momento que Jesus perguntava a Pedro: Simão, Pedro, tu me amas? E ele falava: sim, Senhor, eu o amo. E aqui no contexto a gente vê que essa palavra amo, esse amor que Jesus estava perguntando a Pedro, era um amor que ele queria que Pedro declarasse, um amor ágape que viria através do Espírito Santo. E aqui o amor que Pedro estava demonstrando era um amor filéu, que é um amor, um amor ali para com o próximo, de amigo, Se você ali pegar ali o contexto, a gente vê que Jesus estava perguntando que amor, era esse que ele, teria. E Jesus queria extrair ali, o melhor de Pedro através desse amor. E quando ele pergunta 3 vezes, você me ama? Ele: sim, Senhor, o Senhor sabe. E aí Jesus fala: então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Quando Pedro confirma, ele fala: cuide das minhas ovelhas, E quando chega no final ali da última pergunta de Jesus, ali Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E Simão se entristeceu, porque ele ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: Senhor, você sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui Jesus queria ver o coração de Pedro, porque sabia que precisava ser tocado em algo que precisava ser tratado. E o amor que Jesus espera de nós hoje como cristão é um amor que vem apenas através do Espírito Santo de Deus.
o amor ágape, o amor para com o próximo sem esperar nada em troca, um amor aonde você se compadece do próximo, onde você olha com um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. Ainda que o inimigo uma pessoa da qual te fere, te machuca, muitas vezes te trai, você terá que retribuir, com amor, e isso é um desafio. É um desafio você orar para com aqueles que muitas vezes estão te caluniando, estão te maltratando, estão difamando. E quando Jesus nos fala, ama a Deus em primeiro lugar e o teu próximo como a ti mesmo, e ore pelos seus inimigos, porque Jesus entende que o nosso papel hoje é nós nos entregarmos pelo próximo. E ainda que sabemos o desafio que é hoje nós retribuir o mal com o bem, é desafio. Ainda mais nos tempos que temos vivido, onde as pessoas parece que não acreditam mais na bondade do ser humano. Porque hoje muitas pessoas, ao ajudarem outras pessoas, muitas vezes se frustram porque se decepcionam. E isso é o mal do ser humano, irmãos. Muitas vezes criar expectativa no homem, criar expectativa na outra pessoa. E Pedro aqui precisava criar expectativa no Senhor, onde o Senhor estaria ali mostrando para Pedro: Pedro, você me traiu, você me negou 3 vezes, mas aqui estou para te restaurar. E aqui não é um momento de você parar, não é um momento onde você vai voltar para a sua vida onde você era um pescador. Você venha lembrar que eu te chamei para ser pescador de homens, Pedro. E ele aqui nesse momento ele estava trazendo à memória de Pedro o porquê que ele o chamou e ele o escolheu. Não era por acaso. Jesus sabia que Pedro haveria de negá-lo, mas o amor dele estava ali, carregando aquela cruz e lembrando. E se nós formos ver ali o contexto de Jesus carregando a cruz, o homem, justamente o homem que uns dos soldados colocam para ali ajudar a Jesus a carregar por um tempo ali a cruz, esse homem se chama Simão. E aí a gente vê os detalhes onde, Jesus ele tinha um propósito para Simão Pedro. E ali ele estava restaurando esse homem. Estava falando: Pedro, não é essa vida que você voltará a viver, mas sim aquilo que eu já te disse que você fará. E a gente viu que depois lá na frente há o estabelecimento ali onde estavam todos reunidos em um só lugar, onde todos foram cheios do Espírito Santo, onde Pedro prega e mais de 5.000 pessoas ali se convertem a Cristo. A gente viu que ele falava de tal forma que as pessoas não compreendiam como ele poderia falar, de tal forma, com tanta autoridade. E a gente viu que aqui Jesus estava tratando o coração de Pedro, porque saberia que ele teria que amar essas vidas, amar as vidas com um amor ágape que seria através do Espírito Santo. E hoje nós temos esse papel, irmãos, de estarmos nos lembrando que nós temos o Espírito Santo. E quando nós não temos ali um coração sensível, nós devemos buscar ao Senhor que possa nos deixar sensíveis a esse coração, onde o Senhor espera de nós um coração que venha estar sempre ali se colocando à disposição do próximo, e que possamos entender o nosso plano e o propósito nessa terra, ainda que nós muitas vezes, a cada dia, muitas vezes nós ligamos Jesus ao não buscá-lo como prioridade. Jesus ele está ali nos dando a oportunidade de sermos restaurados, de sermos aqueles que vai ser tratado, porque Jesus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Amém, irmãos? Essa era a mensagem de hoje, e que o Senhor possa tocar em seu coração, possa ministrar a sua vida, que possamos nos lembrar do amor ágape do Senhor que está sobre nossas vidas, que esse amor, infinito amor que Ele tem por nós, Ele espera que nós transborde também desse amor. Amém, irmãos? Ele está encerrando com uma oração aqui. Que Deus amado Pai, te louvo, te agradeço por mais uma mensagem, mais um devocional, que possamos nos lembrar quem o Senhor é, Pai. Que o Senhor é aquele que nos dá a oportunidade de sermos restaurados, de sermos, Pai, transformados, sermos libertos. Que esse amor ágape esteja cada vez mais transbordando em nós e através de nós, Pai. Que teu Santo Espírito venha despertando, Pai, esse dom do Espírito que é o amor, Pai. Que é a alegria, que é a paz, que é a longanimidade, benignidade, que é o domínio próprio, a mansidão, Pai, e a fidelidade. Que possamos nos lembrar, Pai, que o Senhor despertou em nós esses dons, e que se ainda não há
um dom despertado, que tem está despertando esses frutos, Pai, do Espírito. Que possamos nos lembrar, Pai, que o Senhor é aquele que tem amor, Pai, infinito, como o Senhor se entregou por nós com amor, Pai, que jamais poderíamos imaginar. Que possamos, Pai, ser aqueles que carregam, Pai, essa marca, que é o amor ao próximo, Pai, no nome de Jesus. Que nós possamos ser tocados, curados e transformados. Se aqueles que estão sofrendo com dores, Pai, raízes de amargura, Pai, seja aflição, seja mágoa, ressentimento, arranque essas raízes do coração e da alma, Pai, que no nome de Jesus o Senhor venha tocando de forma cirúrgica, de forma poderosa e sobrenatural, que a Tua palavra, que é como uma espada de 2 gumes, Pai, sendo viva e eficaz, toca, Pai, sarando, cauterizando, transformando, Pai, no nome de Jesus. O Senhor é aquele que com as suas mãos, o Senhor abre a ferida, o Senhor com as mesmas mãos, o Senhor cura. Então venha, Pai, de forma poderosa, tocando, Pai, sobre cada um de meus irmãos. É assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa mensagem venha de encontro aos seus corações, que vocês possam ter um dia abençoado e que nós possamos lembrar do amor de Jesus que se entregou por nós. Amém? Um ótimo dia a todos e Deus abençoe.